Olá, meus queridinhos, como é que vocês estão do sétimo ano, beleza? Então a gente vai começar a nossa aula de hoje e hoje vocês não vão me ver, tá bom? Porque por causa desse negócio de eu editar ali colocando a minha carinha ali do lado, eu perdi muito tempo ontem, por isso que não deu para eu mandar não deu para eu mandar o vídeo a tempo, né? Então hoje vai ser bem mais rápido, eu vou fazer nesse formato aqui. Nas próximas aulas talvez eu faça daquele jeito de novo, vou ver como é que eu faço, tá? Mas hoje vai ser desse jeito aqui, vocês não vão me ver, vocês só vão ver a tela do computador. E o tema da aula de hoje é isso aqui que vocês estão vendo aí, ó. Os termos da oração, o sujeito e o predicado, né? Então vocês lembram que eu falei para vocês em algumas aulas passadas sobre sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe são as funções das palavras. Então, nós temos uma oração. Maria é bonita, né? Eu tenho essa oração aqui. Então, aqui eu tenho a palavra Maria, que é um substantivo, eu tenho o que é um verbo, e eu tenho bonita, que é um adjetivo, né? Substantivo, verbo e adjetivo. Substantivo, verbo e adjetivo. Quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo um estudo morfológico. Agora, o que esse substantivo está fazendo aqui? Qual é a função dele? Esse verbo aqui, qual é a função desse verbo? Essa bonita, qual é a função dessa palavra bonita? Né? Vamos fazer o estudo sintático. E hoje a gente vai dar essa introdução à nossa primeira parte sobre as funções das palavras. E as funções básicas que nós vamos ver é essa aqui, ó, a função sujeito e a função predicado. Para isso, vamos aqui para o nosso slide. Eu vou abrir aqui agora um slide novo aí para vocês. Tá ok? Vocês estão vendo agora um slidezinho aí. Todo bonitinho aí para vocês. E o tema é esse. Nós vamos falar sobre sujeito e sobre predicado. Vamos lá. Vamos primeiramente entender o que é o sujeito e o que é o predicado. Vamos conceituar aí, sujeito e predicado. O que é sujeito? Vou falar de uma maneira bem simples, tá? É de quem a gente fala na oração. E predicado é aquilo que se fala do sujeito. Professor, não entendi nada. Calma aí que vocês vão entender já já. Só lembrando que todo esse assunto aqui tem aí no seu livro, tá bom? Tem aí no seu livro, nessa página 75. Tudo que eu falar a partir dessa página 75, você tem aí para você estudar. Beleza? Então, vamos lá continuar. Vamos continuar. Sujeito é de quem a gente fala na oração, tá bom? É de quem a gente está falando aqui na oração. E predicado é aquilo que a gente está falando do sujeito. Professor, não entendi. Vamos lá entender aqui agora. Eu tenho aqui algumas orações, né? Meu slide está meio doido. Eu fiz uma animação aí meio louca. Então, olha só. Eu tenho aqui 4 orações. Murilo caminhou muito nessa tarde. Joana estuda todas as manhãs. Minha irmã veio me visitar. Todos os alunos dessa escola são importantes. Vocês, ó. Oh, Jesus. Todos os alunos dessa escola são importantes, são vocês. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui para a gente identificar? Vamos primeiramente, deixa eu pegar aqui uma corzinha, deixa eu ver aqui. Pegar aqui a corzinha verde, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó. Murilo caminhou muito essa tarde. Para a gente poder saber quem é o sujeito, nós vamos ter que fazer algumas perguntas para isso aqui, né? A gente tem, nessas frases aqui, deixa eu voltar. Nessas frases aqui, eu tenho sujeito e eu tenho predicado, né? Eu tenho sujeito e eu tenho predicado. Então, é só a gente pensar nesse conceito aqui que a gente acabou de dar. Volta. Volta, rapaz. Isso. Sujeito é de quem a gente fala na oração e predicado é aquilo que se fala. Então, olha só. Nessa primeira frase aqui, ó, nessas frases aqui. Murilo caminhou muito essa tarde. De quem a gente está falando, né? De quem a gente está falando? A gente está falando do Murilo. Muito bem. Joana estuda todas as manhãs. A gente está falando de quem?
Da Joana. Minha irmã veio me visitar. A gente está falando de quem? Da minha irmã. Todos os alunos dessa escola são importantes. A gente está falando de quem? De todos os alunos dessa escola. Tá bom? Então, isso aí que vocês estão vendo, gente, são os sujeitos. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Tá? Sujeito é de quem a gente está falando. Tá bom? Então, tá aí, ó. Esses em verde aí são os sujeitos. Tá bom? E o predicado é aquilo que a gente está falando do sujeito. Vamos ver aí de quem que a gente está falando. Vou pegar outra corzinha. Vou pegar aqui a cor azul. Pronto. Murilo, o que a gente está falando? Ah, tá. Deixa eu só colocar aqui um S de sujeito. Voltar aqui. Isso aqui, ó. Sujeito, um S. Eita, S feio. Sujeito, sujeito e sujeito. Tá? Então, isso aqui são os sujeitos. Beleza. Agora, o que a gente está falando desses sujeitos? É o que a gente vai identificar aqui agora. Tá bom? Murilo, o que a gente está falando do Murilo? A gente está falando do Murilo que ele caminhou muito essa tarde. O que a gente está falando da Joana? A gente está falando da Joana que ela estuda todas as manhãs. O que a gente está falando da minha irmã? A gente está falando que minha irmã veio me visitar. O que a gente está falando de todos os alunos dessa escola? A gente está dizendo que eles são importantes. Tá bom? Então, isso aqui, ó, é o predicado, um P de predicado. Predicado, 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 tá? Certo? Então, assim que a gente identifica, tá bom? Quem é o sujeito e quem é o predicado. Sujeito, esses verdes aqui, né? É de quem a gente está falando, e o predicado é aquilo que a gente está falando do sujeito, tá bom? Então, predicado é aquilo que a gente está falando do sujeito, tá bom? Todos esses em vermelho aqui. Deu para entender, né? Vamos aqui para o próximo slide. Aqui no próximo slide, eu tô falando de como a gente vai identificar o sujeito. Nós temos duas formas de identificar o sujeito. A primeira forma é fazendo uma pergunta para a oração. De quem estamos falando? E a segunda forma é fazendo uma pergunta para o verbo. De quem estamos falando? Eu escrevi errado. Mas é mais ou menos isso aí. Então, isso aqui eu vou passar porque eu já expliquei. É a mesma coisa que vocês fizeram aqui, ó. Vamos identificar aqui uma coisa. Para identificar o sujeito, a gente pode fazer do jeito que a gente fez aí, tá? Deixa eu pegar outra corzinha, vou pegar a laranja. Olha só, a gente pode fazer desse jeito que a gente fez. Para identificar o sujeito, a gente pergunta para a oração. A gente está falando de quem? Do Murilo, da Joana, da minha irmã, de todos. Mas eu também posso perguntar para o verbo, para identificar o sujeito, e eu posso perguntar para o verbo. Por exemplo, Murilo caminhou muito nessa tarde. Cadê o verbo? Caminhou. Tá ficando um coloridão aí, né? Caminhou. Aí a gente pergunta, quem foi que caminhou? Foi o Murilo. Pronto, assim também eu identifico quem é o sujeito. Então, eu posso perguntar para a oração toda de quem a gente está falando, ou eu posso perguntar só para o verbo, quem foi que fez isso aqui, tá? Na próxima frase, Joana estuda todas as manhãs. Cadê o verbo? Estuda. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vai estudar. Quem é que estuda? É a Joana. Então, Joana é o sujeito, tá? Minha irmã veio me visitar. Quem foi? Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Veio. Quem foi que veio? Foi a minha irmã. Então, aqui está o sujeito. Todos os alunos dessa escola são importantes. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. São. Quem é que são? Nesse caso, quem que são importantes? São todos os alunos dessa escola, tá bom? Então, esse aqui é o sujeito. Então, essa é a segunda forma que a gente faz para identificar quem são os sujeitos também. Beleza? Então, pronto. Vocês já viram como é que a gente faz para identificar o sujeito e como identificar o predicado, tá bom? Vamos para isso aqui. Agora, a gente vai para a concordância verbal. O que é concordância verbal? Olha lá. É a combinação que há entre o verbo... Deixa eu pegar uma corzinha aqui mais bonita. Eu vou deixar laranja mesmo. É a combinação que há entre o verbo da oração e o sujeito. O sujeito era em verde. Deixa eu botar o verde aqui. E o sujeito. Tá bom? Então, se o verbo que está na oração e o sujeito, se eles combinarem, né? Se tiver assim, por exemplo, se eles dois...
eles dois, ó, coraçãozinho por 2. Ah, eles dois estão de boa. Se eles dois estão de boa, significa que está havendo uma concordância verbal. Vamos analisar? Vamos lá. Marta esteve em minha casa, tá? Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Esteve. Tá bom? Esteve. Cadê o sujeito? Vou botar uma corzinha para ficar diferente. Cadê o sujeito? Tá aqui, ó. Marta. Tá bom? Vamos ver aí. Esse sujeito com o verbo estão combinando? Está, né? Marta esteve. Marta esteve em minha casa. Então, eu digo que há uma concordância aqui, né? Existe concordância. Existe uma concordância entre o sujeito e entre o verbo. Então, existe uma concordância verbal, tá bom? Agora, observe esse outro aqui, ó. Marta estive em minha casa. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Estive. Marta estive, né? Deixa eu voltar. Onde é que eu apago, Jesus? Agora não sei onde é que eu apago. Ah, tá aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Marta estive em minha casa. Isso aqui tá errado, né? Não é Marta estive, tá aqui o verbo estive. Tá bom? E eu tenho aí o sujeito Marta. Tá bom? Eu tenho o sujeito Marta. Mas tá vendo que esses dois aí não tá tendo coraçãozinho entre eles não, tá? Aqui tá errado. Tá totalmente errado isso aqui, essa concordância aqui. Não há concordância verbal aí, porque o sujeito não está combinando com o verbo. A gente não fala Marta estive em minha casa, então o verbo não está concordando com o sujeito, nem o sujeito concordando com o verbo. Só que é mais adequado eu falar desse jeito. O verbo não está concordando com o sujeito, porque quem manda na oração é o bonitão aqui, ó. Quem é que manda na oração? É o bonitão aqui chamado sujeito, é a Marta que manda. Ela aqui, eu vou até riscar aqui, deixar ela verdona, aqui que nem um Hulk. Então, é a Marta quem manda, certo? É a Marta quem manda no verbo. Então, ó, ô verbinho, chamar de verbinho, verbo, sou eu que mando, tá? Então, você que tem que concordar comigo. Aí o verbozinho lá, tá bom, legal, concordo com você. Então, eu vou concordar com você. Então, existe a concordância, tá bom? Então, é desse jeito que a gente faz, que é a concordância verbal, tá bom? Pulando, vamos que mais que a gente tem aqui. De novo, concordância verbal. O professor de vocês está doido. Vamos lá, agora isso aqui também, muito interessante. A posição do sujeito. O sujeito pode vir antes ou depois do predicado, ou ainda intercalado com ele. Como é que é isso? Ele pode vir antes, o sujeito, tá? O sujeito pode vir antes, depois do predicado, o predicado em azul, Jess. Então, vou botar aqui azul. Opa, procurando a corzinha azul, rápido. Antes ou depois do predicado, ele pode vir antes ou depois do predicado, ou ele ainda pode vir intercalado. O que quer dizer intercalado? No meio, tá? Ele pode vir no meio da oração. No meio. Desenhar com mouse é horrível. No meio, tá bom? Então, vamos ver lá onde é que está aí os sujeitos. Olha só. Nesse caso aqui, ó, Joana estudava todas as manhãs. Cadê o sujeito? De quem que a gente está falando? Da Joana. Olha só. Ele está vindo onde? No início. Tá bom? No início. Tá bom? Então, está vindo antes do predicado. Bora riscar o predicado. Então, ele está aqui o predicado. Então, o sujeito está vindo antes, ó, antes do predicado. Gente, essa maneira aqui é a maneira que a gente mais usa. Sabia? Geralmente, quando você vai falar uma frase, você sempre fala uma frase com o sujeito vindo primeiro, né? Sempre é a forma mais usual. No dia a dia, quando a gente está falando, a gente sempre fala o sujeito primeiro. Olha, a Joana tava não sei o quê. Olha, a Joana não sei o quê. Eu tô falando da Joana aí, viu? Olha, a Joana não sei o quê. A Joana é isso. Sempre o sujeito vem primeiro. Mas, em alguns casos, o sujeito pode vir depois,
tá? Então, vamos ver aqui, ó. Estudava todas as manhãs Joana. Cadê o sujeito? Tá bem aqui, ó. Nossa, ele tá lá no final. Então, ele veio depois do predicado. Cadê o predicado? Tá bem que o predicado, ó. Certo? Então, ele veio depois do predicado. Isso pode acontecer? Pode. Isso aqui pode. Isso é normal, professor? Normalíssimo. Isso aqui pode acontecer tranquilamente. Só que, isso aqui você não utiliza essa construção aqui no seu dia a dia. Você não vai falar o tempo todo, brigando com o menino está a Joana. Você não vai falar desse jeito. Não vai falar dessa forma, tá? Você sempre vai colocar o sujeito primeiro. Isso aqui é muito utilizado nas poesias, na literatura, tá bom? Beleza, ok. Agora, o sujeito, ele também pode vir no meio do predicado. Vamos analisar? Olha aqui o terceiro, ó. Todas as manhãs Joana estudava. Cadê o sujeito? Joana. Cadê o predicado? Olha aí. O predicado tá bem aí, ó. Perdão, deixa eu ver aqui, pegar a cozinha. O predicado tá aqui, ó. Estudava todas as manhãs. Isso aqui também pode. Isso aqui é muito utilizado também em textos. Quando a gente está escrevendo um texto, uma história narrativa, por exemplo, a gente utiliza bastante esse modelo aí, tá bom? Todas as manhãs Joana estudava, tá? E observa aqui, ó, tem uma vírgula. E tem aqui um detalhe muito importante. Veja só. O sujeito, gente, e o predicado, eles se ligam entre si diretamente, tá? Os dois, eles estão ligados entre si, tá bom? Quando a frase, ela tá aqui, ó, nessa forma, com o sujeito primeiro, ou nessa forma, tá bom? Você não pode nunca colocar uma vírgula entre o sujeito e o predicado. É errado, tá? Não se coloca vírgula entre sujeito e predicado. Meu slide aqui tá com coloridão muito imenso, mas acho que vocês estão dando para entender. Não coloque vírgula entre sujeito e predicado. Isso é completamente, absolutamente errado, tá bom? Agora, nesse caso aqui, ó, isso aqui é... Professor, mas como é que tem aqui, ó? Bom, isso aqui já é outro caso, tá bom? Que a gente vai estudar isso aqui depois. Por que tem essa vírgula aqui? Mas não existe vírgula entre sujeito e predicado, tá bom? Passando, vamos para o próximo slide. O que nós temos aqui? Tipos de sujeito. Agora a gente vai estudar os tipos de sujeito. Quais são eles? Veja só. Nós temos vários tipos, gente. A gente tem muitos tipos de sujeito aí, aí no português, na língua portuguesa. Mas nós vamos estudar aqui 2 básicos. Na realidade, parece que é 3. Mas por enquanto vamos ver aqui os primeiros, né? O sujeito tem várias classificações. Aqui veremos 2. Na realidade são 3, né? Eu coloquei 2 ali, mas são 3. A terceira a gente vai ver mais para frente. Determinado e indeterminado. É verde, que o sujeito é verde. Certo? Determinado e o indeterminado. Tá bom? Então, o sujeito tem essas 2 classificações, determinado e sujeito indeterminado. O que é o sujeito determinado? É aquele que podemos identificar na oração ou no contexto. O que é contexto? É o sentido da frase, é a situação onde a frase está inserida. Isso a gente vai ver mais pela frente. Vamos lá. Então, como é que a gente faz para saber se o sujeito é indeterminado? Primeiramente, vamos identificar o sujeito nessas 2 orações aqui. Pedro tem um bom emprego. Quem é o sujeito? Vamos perguntar. Cadê o verbo? Tem. Quem é que tem? Pedro. Então, Pedro é o sujeito. Tá? Fiz uma boa prova. Cadê o sujeito? Epa, peraí. Não tem sujeito aqui não, professor. Tem sim. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Fiz. Quem que fiz? Eu. Ah, tá. Ele não está aparecendo aí, ó, mas ele existe. Eu fiz uma boa prova. Tá vendo aí? Tá bom? Então, sujeito determinado, dá para eu saber, olha só. Pedro tem um bom emprego. Dá para eu saber quem é um sujeito? Quem é que tem um bom emprego? Tem como eu saber? Dá sim. Dá para a gente identificar. Quem é essa pessoa que tem um bom emprego? É Pedro. Tá aqui ele. Tá bom? Ok, beleza. Aqui, ó. Fiz uma boa prova.
Cadê o sujeito? Bom, ele não está aparecendo aqui, né? Eu botei ele aqui, mas ele no início não apareceu. É só perguntar pro verbo. Tá aqui o verbo, né? O verbo aí, fiz. Fiz uma boa prova. Deixa eu escolher aqui a corzinha. Fiz, tá aqui o verbo. Tá? O verbo é fiz. Aqui tem um verbo também, ó, tem. Tá bom? Então, quem foi que fiz? Fui eu que fiz, né? Então, eu. Eu é o sujeito. Ele é determinado, porque a gente consegue identificar ele na frase. Tá bom? Então, assim a gente sabe. Se dá para a gente identificar o sujeito, pode ser eu, pode ser nós, pode ser o Pedro, pode ser a Maria, pode ser a fulano, pode ser o fulano. Dá para eu saber, dá para eu dizer, foi aquela pessoa ali, foi aquele sujeitinho ali que fez isso, que tem um bom emprego, que fez uma boa prova. Então, é sujeito determinado. Próximo. Vamos para o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, gente, é o contrário do sujeito determinado. Claro, né? É aquele que não podemos identificar nem na oração e nem no contexto. Não dá para a gente saber. E olha muita atenção nisso aqui. Eu vou até riscar de vermelho para ficar bem destacado. O verbo vem na terceira pessoa do plural. Tá? Então, o verbo do predicado, o verbo da oração, vem na terceira pessoa do plural para a gente poder identificar, para a gente poder dizer que o sujeito ele é indeterminado, tá bom? Indeterminado, ou seja, tem um sujeito lá, mas a gente não sabe quem ele é, tá bom? Não dá para a gente saber quem é esse sujeito, tá bom? Lá no anterior, veja aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Nesse aqui, ó, eu identifiquei o sujeito. Eu dei nome para esse sujeito. Quem é esse sujeito? É Pedro. Quem é o outro sujeito aqui? Sou eu. Eu, nesse caso, quando falo eu, é Jaécio. Se for você, vai ser seu nome, né? Então, dá para a gente nomear quem dá nome para esse sujeito, tá bom? Agora, no sujeito indeterminado, não tem sujeito, mas a gente não consegue dar nome para ele, não sabe quem ele é. E, geralmente, o verbo da oração vem na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles, né? Então, vamos identificar aqui o verbo. Estavam te procurando. Cadê o verbo? Estavam. Quem estavam te procurando? Me dê o nome dessa pessoa. Professor, dá sim. Quem estavam? Eles. Mas eles quem? Eles estavam te procurando. Eles quem? Me dá o nome. Tá vendo? Não tem como a gente identificar esse sujeito, tá bom? Não aparece sujeito aí nessa frase, tá bom? Olha aqui, ó. Olha aqui essa outra frase aqui, ó. Ela então chegou em casa e viu seu jarro de plantas quebrado no chão e sussurrou: entraram na minha casa. Olha aqui outro verbo, entraram na minha casa. Quem? Não sabe. Você está vendo aqui que há um mistério. A pessoa entrou em casa, o jarro de planta estava quebrado no chão. Ela viu ali passos, mas ela não sabe quem é, não consegue identificar esse sujeito. Ela só sabe que entraram na minha casa. Agora, quem? Não sei. É um mistério. Entendeu? Beleza. Próximo. Agora vamos para o núcleo do sujeito. O que é núcleo do sujeito? É a palavra mais importante do sujeito. Tá bom? Então, olha só, o sujeito, vocês já perceberam que ele pode ser só uma palavra, pode ser só uma palavra, pode ser mais de uma palavra, né? Então, veja só, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, essas palavrinhas aqui, essas frases. Minhas primas de Belém chegaram. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito aqui, ó? Minhas primas chegaram de Belém. Quem foi que... Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Chegaram. Quem foi que chegaram? Minhas primas de Belém. Tá? Ok? Então, aqui eu tenho o sujeito. Quantas palavras eu tenho nesse sujeito? 1, 2, 3, 4 palavras. Certo? Mexi no microfone. Aí você tem que se perguntar, qual dessas 4 palavras é a palavra mais importante? É primas. Se você tirar a palavra
primas, gente, se você tirar aqui a palavra primas, essa frase vai perder o sentido. Quer ver? Eu vou riscar aqui, ó, a palavra prima. Vai ficar o quê? Minhas de Belém chegaram hoje. Minhas o quê? Minhas de Belém? Quem é essas minhas de Belém? Não sei, tá vendo? Se eu tirar essa palavrinha aí, vai perder todo o sentido, porque essa é a palavra mais importante. Então, eu tenho que apagar e deixar aí minhas primas, tá? Minhas primas de Belém chegaram hoje, tá bom? Então, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Se tirar ela, a frase perde sentido. Vamos lá agora para outros tipos de sujeito, né? As classificações aqui do sujeito. Nós temos os sujeitos simples. O sujeito simples, eu vou botar outra corzinha aqui para destacar, para ficar em destaque, vou botar vermelho. O sujeito simples, ele só tem um núcleo, tá bom? Só tem um núcleo. Olha aqui, ó. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha, essa frase aqui está errada, eu vou excluir ela. Então, continuando, eu excluí lá uma oração que tinha que que estava errada. Então, vamos lá. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, né? É aquele que só tem um núcleo. Veja só. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Qual é o sujeito? A gente está falando de quem? A gente está falando das árvores que aqui gorjeiam, tá? Elas não gorjeiam como lá, tá bom? Então, eu tenho aqui as árvores que aqui gorjeiam, ele é o sujeito. Quantas palavras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavras. Qual é a palavra mais importante? Árvores, porque se eu tirar a palavra árvores, olha como é que fica a frase. As que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. As o quê, professor? Pelo amor de Deus, quem se as? As árvores. Tá entendido? Então, essa é a palavra mais importante. Só tem um núcleo, né? Só tem um núcleo. Então, sujeito simples. Esse sujeito aqui todinho é sujeito simples, beleza? Vamos para o próximo. Agora a gente tem aqui, ó, o sujeito composto. O sujeito composto, ele possui, deixa eu pegar outra coisinha, ele possui 2 ou mais núcleos, tá ok? Vamos lá. O sujeito e o predicado são elementos essenciais. Quem é o sujeito aqui, ó, dessa frase? A gente está falando de quem? Do sujeito e do predicado, tá bom? Vamos para esse próximo. O lápis, a caneta e a borracha sempre precisam estar na bolsa de um estudante. Quem é o sujeito? A gente está falando de quem? A gente está falando do lápis, da caneta e da borracha. Então, está aqui o sujeito dessa primeira frase e está aqui o sujeito dessa segunda frase. Vamos ver lá. Vamos ver quais são as palavras mais importantes que tem aqui. Nesse primeiro, o sujeito e o predicado são elementos importantes. Então, você vê que tem dois núcleos. Tem aqui ó, o sujeito, a palavra sujeito e a palavra predicado. Se eu tirar um deles, ó, se eu tirar isso aqui, a frase já vai perder todo o sentido. Olha aí, ó. O e o predicado são elementos importantes. O e o predicado está errado, isso aqui está estranho. Então, agora se eu tirar outro, ó, fica pior ainda. Se eu tirar o outro núcleo. O e o são elementos essenciais. Ficou até engraçado. O e o são elementos essenciais. Não tem sentido nenhum essa frase aí, né? Tirei os núcleos. Então, o sujeito é importante, o predicado é importante nessa oração aqui, né? Então, não pode tirar, certo? Na mesma forma, isso aqui, ó. Nesse aqui eu tive dois núcleos. Aqui agora eu vou ter 3, ó. O lápis, a caneta e a borracha. Se eu tirar ó. Se eu tirar o lápis, vai ficar a caneta e a borracha sempre precisam. Ó, tá faltando um ali, entendeu? A caneta e a borracha são importantes. O quê? Se eu tirar qualquer um desses, se eu tirar a caneta, a e a borracha sempre precisam estar na bolsa do estudante. Fica muito estranho. Então, essas são as palavras mais importantes. Então, aqui eu tenho um sujeito composto, tá? Beleza. Agora vem aqui, ó, outros tipos de sujeito, que é o sujeito implícito. O sujeito implícito, ele não aparece na oração, mas nós podemos identificá-los pelas desinências do verbo. Ou seja, ele não está aparecendo, mas eu sei quem ele é. Eu posso dar nome a ele, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos aqui nessa primeira aqui.
Passeamos muito pelo parque, certo? Passeamos muito pelo parque. Cadê o sujeito? De quem que a gente está falando? Eita, ficou difícil, né? Agora, vocês saberem quem é. Passeamos. Esse passeamos aqui, ó, eu vou sublinhar aqui a palavra, o verbo. Vou sublinhar o verbo, tá? Passeamos, né? Passeamos. Vamos pensar na desinência. Qual é a desinência desse verbo? Lembra lá das aulas de desinência que a gente teve o ano passado? Pois é, a desinência. Passeamos vem de passear. Então, eu tiro a R e vai ficar passe. Aí, o restante é a desinência. Então, amos. Esse amos. Tá bom? Esse aqui é o radical e esse aqui é a desinência. Então, através desse verbo, eu identifico quem é o sujeito. Passeamos. Esse passeamos combina com qual palavra? Com nós. O nós não está aparecendo na oração, mas ele é um sujeito que tem ali. Eu sei que somos nós que passeamos muito, tá bom? Então, é um sujeito implícito. Vocês viram que ele não apareceu, mas ele está aí. A gente pode identificar ele só pelo verbo. A mesma coisa que esse outro aqui, ó. Fizestes a prova. Cadê o verbo? Fizestes. Tá bom? Fizeste. Eu vou sublinhar ele todinho. Vou riscar ele todinho. Fizeste. Tá bom? Agora a gente tem que identificar a desinência. Quem é a desinência? Fizeste vem de fazer, né? Bom, aqui é um verbo, como é que a gente fala? Um verbo irregular. Então, não dá para a gente saber a desinência. Mas, se você for utilizar isso aqui, se você for conjugar esse verbo, você vai ver que esse fizeste combina com um pronome. Qual é o pronome? Tu. Tu fizestes a prova, entendeu? Então, você observa que o pronome tu, o sujeito, não aparece, mas ele está aí, né? Então, tu fizeste a prova, tá bom? Então, ele é implícito, não aparece, mas a gente sabe que ele é. Certo? Vamos para o próximo. Aqui, ó. Acordou com preguiça, foi? Esse aí sou eu hoje. Acordei com muita preguiça. Acordou. Cadê o verbo? Acordou. Né? Risquei ele aí. Acordou. Acordou vem do verbo acordar. Então, vamos ver quem é a desinência. Acordar. Tiro a R. Aí vai ficar acorde. E quem é a desinência? Ou. Tá? A desinência é isso aqui, ó. Ou. Bom? A desinência é ou. Não é esse D aqui não. Esse D aqui eu fiz errado. Certo? Esse acordou combina com qual pronome? Deixa eu botar aqui com você. Vou até botar abreviado. É errado eu botar abreviado, mas é porque o espaço aqui é curto. Com você. VC. Você acordou com preguiça, foi? Então, quem é o sujeito? Você. Não aparece na oração, mas a gente sabe quem é isso aqui. Entendeu? Beleza. Continuando, sujeito implícito, né? Já falei. Agora vamos para esse aqui, ó. Muito cuidado com isso aqui, gente. Muito cuidado, muito cuidado. O quê? Não confunda sujeito implícito com sujeito indeterminado. O implícito ainda dá para ser identificado pelo contexto da frase, ou seja, pela situação. O indeterminado não dá. O que quero dizer com isso aqui? Veja só. Vamos ver essa frase aqui, tá bom? Olha só essa frase aqui, ó. Jorge e Marta precisaram viajar. Isso aqui é uma oração. Já está bem que assim, tá bom? Aí vem, ó. Compraram a passagem ainda de madrugada. Lembrem que para ser sujeito indeterminado, o verbo precisa estar na terceira pessoa do plural. Bem aqui, ó. Tá aqui o verbo. Compraram. Certo? Então, se eu pegar essa frase aqui, ó. Compraram a passagem ainda de madrugada. Compraram a passagem ainda de madrugada. Se você for ler isso aqui do nada, sozinho, ó. Compraram a passagem ainda de madrugada. Você vai perguntar, mas quem foi que compraram, né? Mas como essa frase aqui, essa oração, tá junto com essa outra oração, eu consigo identificar quem foi que compraram. Quem foi que compraram? Foi o Jorge
e a Marta, tá? Foi o Jorge e a Marta, um sujeito aqui, ó, um sujeito composto. O Jorge e a Marta foi quem compraram. Então, aqui eu tenho uma oração, tá? Aqui eu tenho uma oração. E aqui eu tenho outra oração. Compraram a passagem ainda de madrugada, tá? Nessa segunda oração, isso aqui é a primeira oração e essa aqui é a segunda oração. Essa segunda oração, ela parece que é sujeito indeterminado, não é? Mas não é sujeito indeterminado. É um sujeito implícito, porque eu sei quem foi que compraram a passagem ainda de madrugada. Olha aqui, ó, foi o Jorge e a Marta. Tá entendido? Então, cuidado. Cuidado, vocês têm que analisar na frase para saber se é determinado ou se é implícito, tá bom? Nessa segunda aqui, ó, nessa segunda frase, aí sim eu vou ter um sujeito indeterminado. Que interessante, asfaltaram a rua. Cadê o verbo na terceira pessoa? Tá bem aí, ó. Asfaltaram a rua, tá bom? Asfaltaram a rua. Professor, mas eu sei quem foi que asfaltaram a rua. Foi os homens lá da prefeitura. Mas me dá o nome dele. Me diga o nome exatamente quem é eles, né? Entendeu? Não dá para identificar. Aqui eu simplesmente, é como se fosse uma pessoa que estivesse passando pela rua e de repente ele vira, nossa, que interessante, asfaltaram a rua. Não precisa saber, não dá para saber quem foi que asfaltou, quem é o nome da pessoa, quem foi o funcionário. Eu sei que foi a prefeitura, mas pouco importa, sim, saber quem foi exatamente. Sujeito indeterminado, entendeu? Então, nessa primeira frase aqui, eu tenho um sujeito implícito, tá? E nessa segunda, eu tenho um sujeito indeterminado, tá bom? Sujeito indeterminado aqui. Beleza? Próximo. Vamos lá. Gente, para finalizar, aqui eu tenho, ó, são os termos da oração. Eu tenho os termos essenciais e os termos acessórios. O que é o termo essencial? Os termos essenciais é aquele que você não pode de jeito nenhum tirar da frase, da oração. Eles sempre vão estar lá. São aqueles que sempre aparecem na oração. Vou mudar a corzinha aqui. São aqueles que sempre aparecem na oração. São imprescindíveis para ela, ou seja, não dá para a gente excluir eles. Então, o sujeito sempre vai ter na oração, entendeu? É sempre importante ter um sujeito. Sempre vai ter alguém ali que pratica uma determinada ação. Até mesmo se a gente for falar oração sem sujeito, ali a gente vai ver uma atitude de alguém. O sujeito e o predicado. Né? E o predicado são termos essenciais, são aqueles termos que não tem como a gente tirar ele da oração. Pelo menos o predicado vai ter, né? Pelo menos o predicado numa oração, ele vai aparecer, certo? O sujeito às vezes aparece, às vezes não aparece, mas de vez em quando a gente consegue identificar eles ali. Agora, os termos acessórios são aqueles que podem ser descartados da oração sem perda de sentido. Ou seja, a gente pode tirar algumas palavras ali da oração e não vai perder o sentido algum. Vamos ver aqui, por exemplo, ó. Eu vou circular logo aqui, ó, quem é o sujeito. Murilo caminhou muito essa tarde. Quem é o sujeito? Murilo. O sujeito é Murilo. Quem é o predicado? O predicado é... O que a gente está falando dele? Que ele caminhou muito essa tarde. Então, esse aqui é o predicado do sujeito. Tá bom? Agora vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar uma coisinha. Vamos entender isso aqui, ó. Murilo. Se eu tirar Murilo, a frase vai ficar com sentido? Vai, né? Ó, caminhou muito essa tarde. Mas quem caminhou? Ele quem? O Murilo. Né? E dá pra gente saber. Se eu tirar caminhou, se eu tirar a palavra caminhou, Murilo caminhou muito essa tarde. Vai ficar Murilo muito essa tarde. Não posso tirar. Vamos tirar a palavra muito. Né? Murilo caminhou nessa tarde. Então, vou riscar aqui a palavra muito. Murilo caminhou nesta tarde. Olha só que interessante. A palavra muito sumiu daí e a frase não perdeu o sentido. Entendeu?
ela é um termo acessório. Se eu tirar nessa tarde, essa palavra aqui todinha, nesta tarde, Murilo caminhou. A frase perdeu sentido? Não. Então, o muito e o nessa tarde, eles são termos acessórios, eles podem estar aí ou não. Tá bom? Ó, se eu botar Murilo caminhou muito, também não perde o sentido. O nessa tarde fica lá. Então, termos acessórios são esses aí, tá bom, gente? É aqueles termos que vocês podem tirar da oração. A aula ficou enorme, eu sei. Mas vai com calma, tá bom? São 40 minutos aí, deu pra gente aprender bastante. Beleza, gente? É isso aí. Eu agradeço a presença de vocês. Muito boa tarde para vocês. Esse número de telefone aqui está errado. O telefone aqui não existe. Ah, esquece aí. Tudo bem, é isso aí. Eu gostei muito de estar com vocês. E vamos para a atividade. Só para finalizar a atividade, o link está aí na descrição do vídeo para vocês responderem do mesmo jeito que nós fizemos, tá? O mesmo jeito que a gente fez, o link a atividade é essa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu procurar bem aqui, cadê a atividade? Tá aqui. Página 81. Vai lá desde a página 81 até... Só isso. Que coisa boa. Aí, ó, só isso aqui, ó. Só a página 81 e termina bem aqui na página 81 não, Jéssica, perdão. A página... É isso mesmo? É isso mesmo. Essa página 81 não, ó. Aqui é o número do livro. É a página 79. Tá? A página 79 e termina bem aqui na página 80. Tá bom? Começa na página 79 e termina aqui na página 80. Beleza? É isso aí. Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Beijo para todos.